Olá, enfermeiro, enfermeira, bom dia, tudo bem? E aí? E agora que já definimos ali a introdução, né, do projeto de pesquisa, os objetivos, agora vamos em frente, né, trabalhar a metodologia, tá? Qual a melhor metodologia para o seu estudo, né? Qual metodologia, qual método você pensa em abordar? É o método Quant, é o método Quali, entendeu? Qual que é o melhor entre eles? Né? Essa é uma dúvida que fica na cabeça de muita gente, principalmente de quem está começando, né? Iniciando na pesquisa ali, né? Em busca do mestrado, de um doutorado. Muita gente tem essa dúvida. Bom, o que acontece? Não existe um método melhor do que o outro, né? O método quantitativo é tão bom, né? É tão científico como o qualitativo, tá? A diferença é o seguinte: vai depender da sua abordagem, do que você quer com a sua pesquisa, tá? Do seu objeto de estudo, dos seus objetivos, entendeu? Então aí, dependendo do seu objeto de estudo e dos seus objetivos, você vai ter um método adequado para você encontrar para você achar aquele resultado, ok? Então, por exemplo, se você quer trabalhar, né, você quer fazer mais uma pesquisa no campo social, você quer trabalhar, vamos supor, eu quero saber qual a percepção do profissional de saúde em atender a criança com câncer, tá? Bom, nesse tipo de pesquisa, você não vai fazer uma abordagem quantitativa. Por quê? Porque não interessa para você a quantidade de profissionais que vai responder essa pesquisa. Interessa para você a qualidade da informação que você vai obter desses profissionais. Ou seja, é o que para ele significa atender essa criança com câncer. Entendeu? Então aí, nesse tipo de pesquisa, você vai fazer uma abordagem qualitativa. Por que quali? Porque para você importa a qualidade da informação que você vai obter. Ok? E assim, na pesquisa qualitativa, né? Geralmente a gente trabalha com entrevistas, né? Ali por volta de. A gente usa um número mínimo de 10 entrevistas, né? Mas, por exemplo, ali a partir de 10, 12 ou 15 entrevistas, os achados começam a se repetir, né? Os temas falados começam a se repetir entre os profissionais. Aí a gente tem um fenômeno que a gente chama de saturação de dados. Então, quando você tem essa saturação de dados, não importa você continuar. Para que eu vou continuar coletando mais entrevistas se eu já saturei ali todos os dados? Se as entrevistas ali já estão se repetindo, né? Se o cara da entrevista 20 fala a mesma coisa que que eu já encontrei nas outras entrevistas. Então, não tem mais por que você continuar coletando entrevistas. Então você vai parar o teu estudo, para a coleta, e você parou a coleta, vai para outras partes, que é análise de dados e o resto do desenvolvimento do teu estudo. Tá? Então, basicamente, essa é a pesquisa Quali. Já a pesquisa Quant é uma pesquisa que a sua essência, né, quantidade. Então, a pesquisa Quant é uma pesquisa que você vai demonstrar os teus resultados pela matemática. Tá? Então, o que acontece? Você precisa de um número grande, né? De uma quantidade significativa daquela população. Então, você tem lá, por exemplo, eu quero saber qual a frequência de câncer de mamas entre mulheres de 18 a 50 anos. Então, nesse tipo de pesquisa, né, eu tenho que ter uma amostra grande. Por quê? Porque eu vou pegar essa população, ou seja, mulheres entre 18 e 50 anos, eu tenho que saber quantas mulheres existem nessa faixa etária, tá? E através desse dado, eu vou fazer o cálculo da minha amostra, ou seja, quanto de amostra, quantas mulheres, né, eu preciso abordar para que represente essa população de mulheres entre 18 e 50 anos, tá? Isso tem uma fórmula matemática, que a gente vai fazer o cálculo amostral. Também tem diversas ferramentas na internet e aplicativos que você pode lançar a mão ali. Eu vou lançar, se eu tenho 5 milhões né? Se eu tenho uma população com 5 milhões, quanto dessa população eu preciso abordar para representar essa população? É o que a gente chama de amostra. Amostra é a quantidade de pessoas ali que vai representar aquela população, tá? Então você faz isso de forma matemática. Aí para isso, realmente,
Interessa a quantidade. Por quê? Porque se eu abordar 10 mulheres, não representa todas as mulheres nessa faixa etária. Tá? Se eu abordar 100 mulheres, 200 mulheres, 500 mulheres, não vai representar essa faixa etária. Então eu tenho que ter um N muito maior. Tá? Então essa é uma diferença de uma pesquisa quantitativa para uma quali. Na quant, eu quero demonstrar meus resultados, eu quero responder meus objetivos com N maior, com a matemática. E para me responder com matemática, eu tenho que ter uma representação muito grande, ou seja, eu tenho que ter uma amostra muito grande para representar, né, para que os dados dessa amostra seja fiel àquela população. Tá? Quer ver um exemplo claro disso? Por exemplo, as pesquisas políticas, né, de intenção de votos. Você tem lá um número X de eleitores e aí você faz uma amostra daquela população. Quanto eu preciso coletar de dados para representar aquela população de eleitores? Tá? É um tipo de pesquisa quantitativa. Tá? Ah, Cícero, mas qual que é melhor? Qual que cientificamente é melhor? A quali ou a quant? Tem nada a ver uma coisa com a outra, depende do seu método. Todas as duas têm igual teor científico. Tá? Ah, mas eu ouvi falar que a pesquisa quant é melhor. Eu também já ouvi falar. Quando eu estava na faculdade, tinha professor que falava que a pesquisa tem que ser quantitativa. Pesquisa qualitativa não vale. Cara, pura ilusão, puro viés, tá? Puro preconceito, tá? Por quê? Porque o que acontece? Todo tipo de pesquisa, ele tem viés. Seja ela qualitativa, seja ela quantitativa, tá? Ele tem viés. Diversos tipos de viés, tá? Viés de amostra, viés do pesquisador, viés de N coisas, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma pesquisa quantitativa que está repleta de viés. Um exemplo. Se eu quero saber qual a frequência ou qual o índice de moradores de rua no estado do Rio de Janeiro, né? Aí, por exemplo, eu vou lá, eu quero saber qual o índice de morador de rua no estado do Rio de Janeiro. Aí eu vou coletar meus dados lá na Central do Brasil, lá na Praça 11, lá na Praça da Cruz Vermelha, onde você tem uma concentração de moradores de rua. Logo, você vai ter uma amostra enviesada. Você vai ter um valor que não representa a população do estado, né? Você vai ter um número grande de moradores de rua, mas que aqueles moradores de rua, eles não representam a população de uma forma geral. Então, você tem aí um viés de amostra. Quer ver outro viés? Por exemplo, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa de intenção de votos. O candidato de direita contrata um instituto, direita ou esquerda, contrata um instituto de pesquisa para fazer uma pesquisa de intenção de votos. Lógico, se ele está contratando, se ele está pagando, ele vai contratar alguém que vai beneficiar ele, seja de direita, seja de esquerda. Então, o candidato de direita, que contratou um instituto para fazer uma pesquisa de intenção de votos, para promover a candidatura dele, ele vai fazer o quê? Ele vai coletar seus dados lá em Copacabana, lá na Faria Lima, em São Paulo, lá no Guarujá, ou seja, numa população de classe alta. Logo, né, a gente sabe que quanto maior a renda, né, você tem lá os seus viés políticos. Então, por exemplo, a maioria dos eleitores, né, de direita estão na classe alta, né? Aí o candidato de esquerda, então você vai ter ali um número alto, aquele candidato ali, ele tem 60%, 70% de intenção de votos. Mas aquela amostra não representa a sociedade brasileira. Não representa, né, a sociedade como um todo. Então, assim, foram dados maquiados para poder promover a candidatura do candidato lá. Entendeu? Mas aquilo ali não representa a realidade. É uma pesquisa completamente enviesada, tá? Então, aí tem viés de amostra, tem viés do pesquisador, tem viés financeiro que o pesquisador está recebendo para fazer aquela pesquisa, tá? Então, assim, é uma pesquisa quant, mas que cientificamente ela não tem sentido nenhum, nem valor, tá? Ah, e o de esquerda? O candidato de esquerda quer promover a sua candidatura. O que ele vai fazer? Ele contrata um instituto de pesquisa. Esse instituto de pesquisa tem que apresentar uma pesquisa que beneficie aquele grupo. O que ele faz? Ele vai coletar seus dados lá na periferia.
né? Nas periferias aí do estado. Então, a gente sabe que nas periferias você tem um número maior, né, de intenção de voto na esquerda. Então, essa amostra, ela vai trazer ali resultados como se esse candidato tivesse uma intenção de voto elevada. Mas aquela amostra também não representa a sociedade. Então, eu aproveito aqui a questão do tema qual e quant, para a gente também ter um olhar com relação às pesquisas, né, políticas, né, de intenção de votos, que a gente está num ano eleitoral. Então, cuidado com aquela pesquisa que traz uma boa avaliação do candidato de esquerda, aquela que traz uma boa avaliação do candidato de direita. Então, cuidado com isso, porque a pesquisa pode estar enviesada. Então, muito cuidado. Então, para concluir, o que eu quero deixar a mensagem é o seguinte: não existe um método melhor do que o outro. Tanto o método Quali tem suas representações, né, e sua importância científica, quanto o método Quant também tem sua importância e sua representação científica. O que o pesquisador sério, ético, ele faz? Ele tenta reduzir o viés, seja o viés do pesquisador, seja o viés de amostra, né? Então, assim, as diversas formas de viés ele vai tentar eliminar para que você tenha uma pesquisa científica mais correta, né? De forma ética, de forma profissional, tá? Então, assim, não importa se o coleguinha falar assim, a pesquisa quant é melhor, a qual é melhor, ele não sabe o que ele está falando. A pesquisa, ela vai ser, o método, na verdade, ele vai ser melhor dependendo do seu objeto de estudo, dependendo dos seus objetivos, dependendo do que você quer alcançar com aquela pesquisa. Então, antes de definir o método, defina seus objetivos claros. O que eu quero com aquela pesquisa? E ali ele vai dizer qual o método que você vai utilizar, ok? Então, espero ter sido claro. Até o próximo vídeo aí.